Caros amigos, vamos ver pronunciamento oficial. Defesa de Felipe Martins teve um novo cerceamento. Então, esse cerceamento de defesa que teve aí ocorreu lá nos autos do processo, depois que encerrou a instrução das audiências do Felipe Martins. A PGR acabou juntando novos documentos ali, sem a defesa saber, e o advogado Chiquini então peticionou ao relator que desse vistas aos autos ou desentranhasse aqueles documentos estranhos que foram colocados fora de prazo ali. Então, Alexandre de Moraes resolveu destituir o advogado do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, que foi um ato ilegal que deu uma polêmica danada, pois os réus têm direito a escolher os seus defensores, porque eles contrataram serviços do advogado, tem um pacto entre as partes, tem um contrato, e é um direito inalienável do réu escolher o seu defensor. Isso é de lei, não se pode. E a alegação, então, era que o doutor Chiquini teria perdido o prazo, o que não é verdade. Houve juntada de novos documentos pela PGR, fora do prazo e sem vista à defesa. Então, ele nada mais justo que ele fizesse um requerimento pedindo ou desentranha esses documentos estranhos ou dá um prazo para a defesa para que ele consiga verificar do que se trata, contestar ou ver para poder fazer a defesa. Isso aí é direito. Mas por que isso é tão importante em um Estado democrático de direito, né? Que se chama, gosto de chamar. Isso é importante porque o artigo 133 da Constituição fala sobre a importância do advogado. Declara que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o próprio Estatuto da OAB também diz que estabelece que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, respeitando os limites da lei. Ele tem direito a peticionar, a falar, ele não existe excesso de defesa, ele tem que defender, é obrigação dele defender, esclarecer a situação do seu cliente. Mas principalmente porque o nosso sistema de justiça, no nosso sistema brasileiro, o advogado é o único que não é agente público, ele não pertence ao Estado, ele é independente, está fora daquela relação ali, promotor, juiz, etc. Então, se o Estado vai ter que acusar, vai ter que julgar e ao mesmo tempo defender, aí é uma ditadura, aí o Estado faz tudo. Aí não precisa advogado, não precisa promotor, não precisa nada, né? Como está sendo feito agora. O cara é juiz, é investigador, é promotor, é carcereiro, é tudo, então não pode. Na Venezuela é assim. Lá todas as pessoas que são acusadas de atos antidemocráticos e não sei o quê, os comunistas gostam muito de falar assim, né? E os acusados só podem ser defendidos pelos advogados do sistema, lá, advogado do Estado, ou Defensoria Pública do Estado. Aí já viu o que vai dar. Os réus vão ser condenados sempre, toda a vida. Dá saudade no Brasil daqueles velhos advogados criminalistas que existiam lá no tempo do Sobral Pinto, do Rui Barbosa, do Celso Delmanto, do Lia Pires, do Paulo Brossard. Esse pessoal, eles iam para cima, eles não se intimidavam. E o que acontece hoje? Todos os advogados desse quilate, advogados de nome, são de esquerda, são o pessoal da academia, esses pessoal da prerrogativas, esse pessoal todo de esquerda. Então esse pessoal trabalha para o Estado, trabalha para a ditadura. E os doutor Chiquini da vida, e doutor Sebastião Coelho e outros que são de direita, esses também vão para cima. Têm conhecimento, são mestres e doutores e amam aquilo que fazem, conhecem profundamente a lei, e aí causa um certo medo. Eles não querem que o cara fale, porque se falar, desmancha todas as narrativas mentirosas que existem nos processos. Então, meus amigos, a única vantagem que nós temos ainda é o abrigo da blindagem de ter advogado privado, de eu poder constituir um defensor, né, o advogado defender o seu cliente e não defender só os interesses do Estado, os interesses do sistema. Tem que desvincular as coisas. E o relator, nesse caso aí, ele quer acabar com isso, quer acabar com tudo. Todos os dias ele aperta um pouquinho mais a rosca, né? Ele não permite que a defesa use os seus recursos, nem adianta usar recurso, porque vai ser para eles mesmos, eles sempre vão negar. Então, quando surge a oportunidade, a pessoa tem que chiar, porque se nós não aproveitarmos agora, vai ser difícil. Então não vamos largar a corda,
nós queremos o nosso país de volta. A cada incidente, por mais pequeno que seja, é um passinho que se dá em direção à liberdade. Hoje o presidente nacional da OAB, ele foi acionado e teve que se mexer, teve que ir lá no STF falar com o ministro. Não sei se vai adiantar, provavelmente não, mas enfim, é um pequeno sinal, é fumaça que se faz, né? É o grito, é o jus esperneandis, como se diz. Então, pessoal, eu peço a todos que compartilhem, se inscrevam no canal, sigam-nos no TikTok, no Facebook, no Getter, no Instagram. Isso é muito importante, né? E depois vou deixar embaixo aqui um filme e um livro muito importante para que as pessoas vejam. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui que o artigo 265 do Código de Processo Penal diz assim: o defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente. Bom, então é proibido o defensor abandonar o processo sem comunicar, né? Então ali tem 3 parágrafos. O parágrafo primeiro diz que a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então acontece, às vezes o advogado tem um problema qualquer, fura o pneu do carro, e pega um engarrafamento, ou adoece e não consegue comparecer, ele tem que informar o juiz para que sejam tomadas as providências. E o parágrafo segundo diz que incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Então, antes da audiência, ele tem que avisar de alguma maneira, telefonar, mandar alguém lá, de, olha, não vou poder comparecer por isso e por isso. E aí o juiz não determinará o adiamento do ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para aquele efeito, só para aquele ato. Então acontece muito, o cara não compareceu, pega um ad hoc ali, uma pessoa, para acompanhar a audiência para não trancar tudo, porque senão é um transtorno muito grande. E o terceiro, o parágrafo terceiro, diz que em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado ou réu, né, será intimado para constituir um novo defensor, se assim o quiser. E, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para sua defesa. Nos cartórios dos fóruns, principalmente no interior, tem uma relaçãozinha ali dos advogados dativos que trabalham naquela comarca e tem os defensores públicos também. Então o pessoal já sabe e o pessoal do cartório sabe e telefona, chama eles lá para resolver essas pendências. Isso é muito comum acontecer. Então, pessoal, isso que aconteceu já é um bom sinal que as coisas estão tomando um rumo diferente. Eu acho que vai ser muito importante isso aí. Nós temos que acompanhar isso. Deixo aqui abaixo para vocês o livro Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, que está de graça no Google, é só baixar o PDF. E esse filme é um filme histórico, fatos reais, chama-se O Pianista. Está aqui embaixo o link, está lá no Universo Flix, que é um site que está de graça para vocês. Então esse filme deve ser visto ad nauseam, porque é muito importante. Nós estamos vivendo agora nessa fase terrível de ditadura, essa fase de antifas aí, de antissemitismo. Os caras estão simplesmente avacalhando com a liberdade no Brasil, perseguindo os israelitas e perseguindo todo mundo que é de direita. Então é bom as pessoas se antenarem, porque a gente não pode esquecer nunca o passado. Tudo que aconteceu no passado vai ser aquilo que vai nos ensinar a convivermos agora no presente e a enfrentar as coisas futuras que estão vindo por aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.